Oi, gente, eu sou a Dulce Coronato e esse aqui é o Seu Universo Consciência. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje um vídeo bem diferente, porque eu estou aqui com a Cristina Novaes, minha aluna, minha amiga e uma querida terapeuta e comunicadora, né? E aí, Cris, fala um pouquinho aí de você. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Muito prazer em estar aqui com vocês, aqui no Universo Consciência, esse canal tão querido e tão amado da Dulce, que trabalha tão ativamente para que realmente seja uma expansão de consciência para todos nós, né? E é isso, estamos aí. Eu trabalho com terapias energéticas, todas elas, né, ou várias delas, e estou à disposição aqui, crescendo, expandindo cada vez mais. E o Clube do Livro, ele está fantástico, né, Dulce? Fantástico, a gente está aprendendo muito. Então, a gente está com o Clube do Livro, como vocês já devem saber, e quem não sabe, o link está aqui embaixo do vídeo. Então, pessoal, o Clube do Livro é um projeto que eu criei em parceria com a Cristina e que tem sido incrível. A gente já está no segundo livro, os dois do Joseph Murphy, né? O primeiro foi o Como Atrair Dinheiro e agora a gente está no Poder do Subconsciente. E a gente está lendo ao vivo esse livro no canal da Cristina e todos os dias eu tenho colocado aqui a leitura do dia anterior. O próximo livro vai ser lido aqui no canal ao vivo, né? A gente ainda está decidindo aí qual que vai ser o livro e a próxima dupla de livros vai ser do Napoleon Hill. Mas hoje, no Clube do Livro, eu e a Cris, a gente estava tendo, assim, a gente lê o livro e vai trazendo as consciências que nos chegam, né, daquela leitura. E hoje a gente teve uma expansão de consciência com relação ao que a gente leu, e eu achei muito interessante, ressoa muito com o que eu tenho trazido para o pessoal, para os meus alunos da mentoria Método Desbloqueio, que eu tenho falado, né? E aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem um link que pode te mostrar, te falar um pouco mais sobre a mentoria, né? Então, se você tiver interesse, estiver querendo mudar as coisas e não sabe como, dá uma lidinha aqui, de repente, você vai encontrar o caminho que vai te levar até os seus sonhos e os seus objetivos. Mas então, eu já tenho trazido isso, né, para os meus alunos, e hoje, na leitura, a gente teve uma expansão de consciência sobre um assunto, e é esse assunto que a gente veio trazer para você, e eu até trouxe a Cris, para que isso seja um diálogo, né, e não um monólogo de eu falando com vocês, né, igual eu tenho feito sempre. Eu acho que sempre tem muitos ganhos quando a gente está em dupla, né? Porque a gente cria uma conexão que gera algo muito maior, né? A soma das mentes acaba sendo muito maior. Como que foi a questão das crenças que a gente estava falando? É isso que você está procurando aí no livro, né? Mas eu tenho que pegar o Kindle que eu marquei, peraí. Ai, achei. Porque no físico eu acabo não fazendo marcação nele, né? A questão o quanto que a gente, de verdade, a partir das crenças, nós criamos ou não o estado de saúde e o estado de doença. E até que ponto crença ela tem a ver com fé ou não? Né? O que seria uma crença? Porque tudo começou nesse ponto, né? A gente debatendo exatamente isso. Exatamente. A crença tem a ver com fé, né? Com fé, com você acreditar, né? Que na verdade não é bem a fé. É o que a gente está. Foram 2 debates longos hoje, né? A gente estava criando quase uma escola de filosofia com esse livro. Esse tema, verdade. É verdade. Mas assim, a diferença entre acreditar e ter fé. Né? O primeiro debate foi esse, foi muito interessante, porque, no meu ponto de vista, você ter fé não é você acreditar, é você saber, né? Ou seja, a certeza absoluta sobre algo. E quando você acredita, eu acho que é um nível abaixo disso.
você acredita, daqui a pouco você pode não acreditar mais naquilo, mas enquanto você sabe, quando você sabe de algo, você tem clareza sobre aquilo, né? Não é algo mutável, é algo já definitivo, ou seja, concluiu aquilo, você sabe que aquilo é daquela forma, né? Então, esse foi o primeiro ponto, e o livro trouxe essa questão, né? Na verdade, o livro traz a cura pela fé, não só a cura, mas a transformação das realidades através da fé. E eu acho que a fé é essa certeza que a gente tem, né? É a certeza. E é por isso que é difícil de alcançar, porque em que nós temos certeza? Em quase nada, né? Até sobre nós mesmos, nós olhamos para nós e temos apenas dúvidas, incertezas, né? Certezas a gente tem sobre pouquíssimas coisas, pouquíssimas coisas. Então, eu sei que isso daqui é água e vai matar minha sede, né? Então, eu tenho certeza que isso é água e vai matar minha sede. Agora, que eu sou poderoso, que eu vou poder me curar, que eu vou poder mudar minha realidade, a gente coloca interrogações nisso. E isso deveria ser tão certo quanto água é água, né? Quanto o sol aquece. Como Sim. certezas que a gente tem, sabe? Assim, de que depois da noite vem o dia. Só que como a gente, né, conversou, assim, levantou esse debate, eu realmente acredito que a fé é algo que possa ser construída, e ela pode chegar até esse ponto. Sim, né? é o saber. O saber, ele é construído. E ele passa pelo acreditar, entende? É um nível abaixo, mas o saber é como se fosse um nível acima do acreditar. É tipo assim, quando você já não tem mais nenhuma... Aquilo é imutável para você. Então, é aquela fé tão certa, é algo que você tem tanta certeza que não tem como mudar mais. Enquanto que o acreditar, ele é mutável. Você acredita numa coisa hoje, e é por isso que ele tem a ver com crenças, né? Crenças tem a ver com acreditar. E as crenças são mutáveis, graças a Deus, né? São mutáveis, oh Jesus! Porque quantas crenças nós temos que criam limites para a gente, né? Em nós e para nós. Sim. E o quanto que a gente fica preso nessa questão de... Porque, assim, ó, um ponto que eu acho muito interessante a gente ter, né? Porque, assim, ó, se a tua fé vai te curar, e você diz assim, mas eu não tenho a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é do tamanho de um grão de mostarda, é a fé do grão de mostarda. Porque se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você tem uma fé muito pequena, porque é a menor semente que existe, né? Você tem algumas... Mas é essa colocação feita, né? Tem se algumas traduções. Se você tiver uma fé pequenina, como um grão de mostarda, mas a fé do grão de mostarda de que ele vai germinar e crescerá, ainda que ela seja pequenininha, você moverá grandes coisas, não é isso? Não. É porque tem algumas traduções da Bíblia que traz a fé do tamanho do grão de mostarda. Mas, de fato, né, a tradução real é a fé como o grão de mostarda. Se você tiver a fé como o grão de mostarda. Ou seja, qual a fé do grão de mostarda? Mas que fé que tem um grão de mostarda? Uma semente. É a certeza, ele tem como tem a certeza, como tem a fé, toda a natureza, né? Ela vive a essência dela. Então, a essência dela é a certeza de que aquela semente vai cair no solo e vai gerar uma árvore daquela natureza, da natureza dela, né? Sim. E mesmo ela sendo tão pequena, uma semente tão pequena, ela tem a certeza que ela vai virar uma árvore enorme, frondosa,
né, grandiosa. Então, essa certeza não é uma fé pequena, é uma fé enorme, né? Então, É uma fé concisa, né? é a certeza, né? Uhum. Então, não existe uma certeza pequena. As certezas são certezas, elas são grandiosas por si só. Mas qual foi a pergunta, Cris, que você fez com relação a crenças e que gerou outra filosofia, né? Foi. Em relação a crenças positivas, empoderadoras ou não, né? E aí, a questão que gerou é que você trouxe que toda crença, ela é limitante. Que você não consegue. Essa conversa foi depois, essa conversa foi E nos que, bastidores. e que sempre vai ter crença. A gente nunca vai estar livre de crença. Exato. Nós sempre vamos ter crenças. Sempre. Todas as crenças, mesmo as que a gente chama de crenças empoderadoras, porque a gente que vai ensinar o que é crenças, né? Ou os psicólogos que vão explicar para os seus pacientes o que é uma crença e como que elas podem nos limitar ou nos ajudar. Então, eles têm que explicar de alguma maneira, né? Então, eles acabam explicando assim, que existem crenças que nos limitam e existem crenças que nos fortalecem. Então, vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, se a gente tem a crença de que dinheiro é mal e você está querendo ficar rico, isso é um limitador enorme para você. Porque o nosso subconsciente trabalha para nos livrar das coisas que a gente acredita serem ruins para nós. E, ao mesmo tempo, se você acredita, por exemplo, que falar inglês, mesmo errado, é uma forma de você se exercitar e que é melhor você falar errado do que não falar, isso te expande, te fortalece, né? Por exemplo, quando você está lá nos Estados Unidos e a maioria das pessoas que mora lá e que não é nativo tem dificuldade de falar. E tem muitas pessoas que têm vergonha de falar errado. E isso limita as pessoas. E eles deixam de falar com vergonha de falar errado. Uma coisa que me ajudou muito foi acreditar que o nativo, ele não vai rir de você, ele não vai te criticar por você não ser de lá e não saber falar aquela língua e estar se esforçando, né? E a prova disso foi que quando eu me esforçava para falar, mesmo errado, eles sempre me ajudavam, sabe, incentivavam. Então, isso me fortalecia e me ajudava a falar melhor. Enquanto que se a gente se tem uma crença diferente, você se limita. E uma outra te fortalece. Só que, de verdade, tudo que é crença nos limita. Né? Se a gente for levar ao pé da letra, todas as crenças nos limitam. Por quê? Porque todas as crenças estão baseadas na mente. E existe duas maneiras da gente criar a nossa realidade. É baseada na mente, é o que a gente faz hoje, né? A maioria das pessoas fazem hoje. Mas existe uma outra maneira de se criar a realidade, que é a gente se basear na nossa essência, em quem nós verdadeiramente somos. Então, só que o basear-se em quem nós verdadeiramente somos, né, na questão da essência, é um trajeto, é um caminho muito, muito longo, né? E é um caminho em que você vai lidando, assim, com diversos paradigmas. Você vai ter que superar e romper diversos paradigmas e vai passar, invariavelmente, por várias crenças que fazem parte do teu conjunto de ser desde que você chegou nesse mundo, que vem da criação, que vem daquilo que você comprou como verdadeiro, né? Então, assim, a partir do momento que você se coloca no caminhar, e aí começa a trabalhar essa expansão da tua mente, é que você começa a ter contato com esse atrito, esse conflito, é um conflito mesmo interno. Porque, às vezes, de repente, você se vê diante de uma situação
em que você questiona algo que para você sempre foi verdadeiro. Então, e não é. Então, ou começa a deixar de ser, entendeu? Quando nós chegamos aqui, aí você falou de quando, né, desde quando nós chegamos. Quando nós chegamos aqui, a gente sabia quem a gente era, né? E a gente criava, talvez a gente não conseguisse criar, porque a gente era muito pequeno, né? E ainda incapaz fisicamente, mas a gente sabia quem a gente era. E realmente essas vozes externas e as vozes internas da mente, elas geram essa confusão de quem nós somos, né? Ah, não, você é pobre, você nasceu aqui igual eu, né? Nasci pobre, numa família humilde, a família toda humilde, a família toda cheia de problemas, né? De vícios, cheia de problemas de relacionamentos, enfim, você é isso. Eles tentam colocar a gente nas caixas, né? Nessas verdades, nessas situações que a gente está vivendo. São situações que a gente está vivendo, nós não somos isso. E aí tem várias questões, né? Então, para eu viver a partir da minha essência, eu tenho que quebrar paradigmas, eu tenho que quebrar crenças. De verdade, a partir do momento que você se conecta com a sua essência, você quebra automaticamente crenças e paradigmas, né? E o que são paradigmas? Para quem não sabe o que são paradigmas, são conjuntos de crenças, né? Igual conjunto de crenças sobre dinheiro, conjunto de crenças sobre família, conjunto de crenças sobre casamentos. São várias crenças juntas sobre um determinado assunto, geram um paradigma. Então, realmente, se você vive a partir da mente, você tem que vencer cada uma dessas crenças, identificar. Você perguntou como que seria a importância não, você perguntou como que a gente faria para identificar as crenças, lembra? Identificar as crenças, foi. E de verdade, hoje, eu já achei isso muito importante, tá? Num passado recente, eu achava muito importante identificar essas crenças. E hoje, de verdade, eu acho que eu dei um salto quântico com relação a isso. E eu entendo, Cris, que quando a gente olha para dentro de nós e enxergamos a nossa essência, você consegue alcançar minimamente, sabe, a sua essência, o divino que tem em você, o poder que você carrega em você. Não tem crença limitante que vai sobreviver a isso. E assim, crença, quando a gente está vivendo a partir da mente, é como a gente estava falando lá, né? É igual bolha de sabão. Sabe quando a criança sopra aquele brinquedinho que sai milhares de bolas de sabão, assim? Crenças são bolas de sabão naquele brinquedinho de soprar. Elas vão existir a centenas o tempo todo. Ela sempre vai ter crenças. Então, enquanto a gente estiver aqui nessa experiência terrena, vivendo na limitação do corpo-mente, nós vamos ter crenças. Sim. Agora, elas vão nos limitar cada vez menos conforme a gente estiver conectado com a nossa essência real, com a nossa essência, com quem nós verdadeiramente somos. Mas a maioria das pessoas não conseguem sequer pensar nisso. Elas não conseguem alcançar essa essência, entender essa essência. A maioria está preso, sabe, na aparência, no corpo, sabe, achando que são corpos. E aí elas ficam incomodadas com a pinta, com a ruga, com o cabelo assim ou assado, entendeu? Com a gordurinha aqui, com a gordurinha ali.
com a sobrancelha assim, ou o olho assado, com o olho caído. E aí, elas ficam achando que elas são isso. E, de fato, nós não somos. Né? Nós não somos. Eu acredito muito nisso, de verdade. Acho que é um processo, acho que é um desenvolver, entendeu? É um caminhar. Só que enquanto nós estamos aqui, e há quantos e quantos anos acreditando e se afastando da nossa essência, acreditando nos rótulos e se afastando da nossa essência, é natural que a gente entenda, pelo menos eu entendo dessa forma, né? Que de repente você precisa de ter esse tempo. Eu sei que haverá um tempo, que nem uma prima minha, também terapeuta, tem levantado muito essa vertente, assim, né? De haverá um tempo em que não terá tempo, em que não teremos mais tempo. Eu acredito nisso também, parece meio... que a gente já está nesse tempo. Então, mas, de verdade, eu entendo as pessoas, nesse momento de transição, passando por grandes dores. E, às vezes, por exemplo, quando você fala assim, ó, não somos corpos, de fato não somos corpos, somos muito mais do que isso. Estamos para além dos nossos corpos, certo? Só que você vive numa sociedade há anos, você entende? Então não é assim, vira uma chave pronta, eu já sei que eu não sou mais corpo e não vou estar além desse debate. É uma construção. E essa construção, ela é dolorosa. E não é rápida, é isso que eu estou falando. Por que não é? Entendeu? Olha só, ela é rápida. E eu diria que ela é muito rápida a partir do momento que você... O que não é rápido é você querer fazer isso a partir da mente. Entendeu? Você querer entender isso. Você querer entender, eu quero entender, então, isso, quero entender. Não, você tem que viver. Você tem que se conectar, você tem que perceber, você tem que sentir. Sim, aí é assim, é instantâneo, é um piscar de olhos. De repente você fala, uau, o que eu estava fazendo até agora? O que eu estava fazendo? Que espaço que eu estava criando até agora? Né? Uhum. E assim, é rápido. É o tempo de você olhar e enxergar alguma coisa. Só que para você olhar e enxergar, você tem que primeiro se permitir olhar para enxergar. Né? E se permitir olhar para enxergar com esses olhos de ver. Porque muita gente olha e não enxerga. Vê, mas não enxerga, sabe? Então, essa nossa live gravada vai ficar com cara de uma filosofia, né? Assim, um debate filosófico, mas... Uma provocação, digamos assim, né? Eu queria que as pessoas alcançassem isso de uma maneira muito leve, sabe? Não assim com tantas crenças, porque você está criando perguntas a partir das suas crenças. De que é difícil, de que é uma construção. Não, é uma desconstrução. Não é uma construção, é uma desconstrução. Você entende? E a desconstrução... Desculpa. Mas assim, não é a partir das minhas crenças, ou não somente das minhas crenças. Porque sim, tem o meu caminhar, o meu processo, a minha virada de chave aqui, ali, mas a partir do que eu observo também, a partir do que eu converso e do que eu interajo com as pessoas. Percebe? Não é assim, tipo, olha, você chega, por exemplo, eu digo mesmo por nós, o nosso caminhar enquanto terapeutas, né? Quantas pessoas a gente está aí a contribuição, né? Nos propomos a ser contribuição, e estamos a conversar e falar e tudo mais. E quantas que efetivamente já conseguiram abrir os olhos e falar, uou, para tudo, mudou. Entende? É isso que eu estou falando, que é uma desconstrução tijolinho a tijolinho. Às vezes. Aí você vai falar assim, depende. Você pode usar aquela história que nós falamos, né, lá no clube de leituras.
Aí você está falando de crenças. Quando você trabalha a crença, você vai desconstruindo tijolinho a tijolinho. Entende? Você está criando a partir da sua mente, e para você criar uma coisa diferente, você tem que desconstruir o que você construiu, e aí você tem que ir tijolinho a tijolinho. Deixa eu identificar a crença. Você identifica e destrói aquela que está te limitando. Identifica e destrói a outra que está te limitando. E de repente, você olha para você e vê que você, de verdade, é muito, muito maior, muito mais poderoso, muito mais divino do que você poderia imaginar. E você consegue essa noção. Vamos falar assim, a noção. A noção disso já vai mudar várias dessas crenças de uma vez só. Blum. A crença do não poder, a crença do não ser capaz, a crença, né, de várias coisas que limitam muito todo mundo, já vai por água abaixo. Como assim eu não posso? Eu posso. Eu posso tudo, eu sou Deus. Eu posso tudo porque a minha essência é divina. Eu sou merecedor. Eu sou merecedor não porque eu sou bom ou mal. Eu sou merecedor porque eu sou filho, né? Por herança, igual a gente fala às vezes, né? O filho do rei, ele não é merecedor da herança do rei porque ele é bom. Ele é merecedor porque ele é filho, né? Então, é mais ou menos assim, a nossa essência é divina. Então, o que a gente traz em nós não é porque nós somos bons ou maus. Isso daí a gente vai ter que lidar com as leis universais, né? Então, independente de quem nós somos, nós estamos submetidos às leis universais, e isso daí sim vai nos julgar, digamos assim, conforme as nossas ações, né? A lei de causa e efeito, por exemplo, vai nos dar de acordo com as sementes que nós plantamos. Porém, como merecedores, assim, o merecer, o ser bom ou mal, certo ou errado, né, o que eu fiz ou não fiz, isso não tem a ver com nós termos coisas boas ou não termos coisas boas. Isso tem a ver com o que nós reconhecemos em nós. Se nós nos reconhecemos como essência divina, como poderes latentes, né? Nós não temos por que criar mais e mais escassez, mais e mais realidades de dificuldade, de doença, de dor, de sofrimento. E a maioria das pessoas está vivendo essa situação de tudo isso porque elas estão criando a partir de uma mente que está baseada em crenças. Então, a leve noção, a leve percepção de quem elas verdadeiramente são, vai abolir a maioria dessas crenças. A maioria vai implodir, sabe? Não é tijolo a tijolo, é uma implosão. É como se a Terra sugasse aquilo. Então, Cris, você está questionando, assim, a questão do tempo que leva para a nossa conexão. Sim. Né? Esse tempo de acessar, né, sua essência. Acessar a nossa essência. Ok. Existem várias técnicas, né, que podem nos ajudar a nos religar com a nossa essência, né? E, de fato, a gente nunca nos desligou, mas a gente, às vezes, nos desalinha, a gente se desalinha dessa essência, né? A gente se desalinha todas as vezes que a gente mantém pensamentos negativos, a gente se desalinha todas as vezes que a gente se julga, a gente se desalinha todas as vezes que a gente gera o mal para a gente e para os outros, de fato, né? Quando a gente se julga, a gente gera o mal, né? Para a gente e para os outros, de certa forma. Então, esse alinhamento, ele pode ser rápido, ou ele pode ser lento. Pode ser.
Pode ser o tempo de você olhar e ver e perceber, ou você pode olhar e ver e falar assim, não, mas eu não sou isso, não. Eu sou aquela mosquinha, aquela mosquinha que falaram que eu sou, né? Uhum. E você continuar conectado com o corpo, mente e a realidade, né? E realmente você tem razão quando você fala que a maioria vai demorar para entender isso. Você tem razão. Mas existem técnicas, né, que podem ajudar a gente começar a ter essa noção, essa percepção de nós, né, dessa essência. Mas o que é essa essência? É uma, né, é tipo assim, uma luz que colocaram dentro da gente, alguma coisa que colocaram dentro da gente, e de fato somos nós, né? Essa essência é a própria, é o espírito, é o que nós verdadeiramente somos, né? E que veio habitar esse corpo por um período X, por um período tempo Y, né? Que a gente não sabe quanto tempo, pode ser longo, pode não ser tão longo. Essa conexão da gente olhar para a gente e perceber o que nós carregamos, sabe? O que esse espírito carrega de luz, né? É realmente assim, é um olhar, é um entendimento, é um entendimento. E aí eu quero que você me fale, qual que são as suas dúvidas? O que te leva a achar que isso é muito longo, muito demorado? Não, Tá? acho que é esse entendimento mesmo. Esse entendimento, e assim, né? A partir do querer. Porque eu acredito que Deus, sabe, o Criador, quando ele quis experimentar a partir de nós, né, e nos criou aqui, e em cada ser colocou ali uma fagulha da sua grandiosidade, e deu para a gente essa questão do livre-arbítrio, é para testar isso, né? É para testar o seu querer. Então, quando que você efetivamente quer? Tem algumas pessoas que falam que o livre-arbítrio não existe, que vai ser só por amor ou amor, né? Quando a gente fala é por amor ou pela dor, mas no fundo é amor. Mas, enfim, essa é uma discussão que dá pano para manga também. Mas eu acho que é interessante, eu acredito, assim, que de todas as espécies, a nossa tem o livre-arbítrio, né? E tem esse despertar. Quando você fala do desenvolvimento humano, quando você fala desse religar a essência, você está dizendo assim, olha, você é um ser essencial, dentro de você habita Deus, assim como dentro de mim. Só que se eu não estiver disposta a enxergar isso, o próprio Jesus Cristo pode vir falar isso para mim, eu não vou enxergar. Sim, é você olhar e não ver. Você Exato. cria uma barreira, né? E muitos vão ter barreiras, e muitos vão escolher não enxergar, e tá tudo certo. E cabe a nós não parar de falar, né? Eu acho que esse é o nosso papel. E um dia, eu lembro que eu falei assim, Dulce, mas as pessoas não vão entender. Você falou assim, não, Cris, a gente não tem que diminuir o nosso saber, e é uma verdade, né? Uhum. Então, se você já aprendeu a ler, escrever, já aprendeu a acender uma luz, já aprendeu a fazer uma interpretação, continue, porque é dali que você é contribuição para outras pessoas, né? Uhum. E não o inverso. Eu acho isso muito válido. E assim, né? E cada pessoa vai chegando, né? A gente só não pode parar. Ninguém pode parar de caminhar, ninguém pode parar essa evolução. Exato. Na realidade, até assim, pare e descanse, né? Aprenda a descansar, parar nunca. E assim, tudo isso que a gente está falando, né, de ligar, de se reconectar com o que nós somos,
dessa essência que nós somos, não é que nós carregamos, nós somos, né? Essa essência divina, como se fosse a gota do oceano que carrega todas as características de oceano. A gente é uma gota de Deus e carrega todas as características de Deus, né? Desse criador, dessa energia criadora, dessa energia infinita, essa inteligência suprema. E assim, isso tudo foi inspirado, né, lá na obra da Esther Hicks e dos Abrahams, né, que são espíritos de luz que trazem mensagens sobre isso, sobre essa reconexão, de como que a gente pode fazer essa reconexão, de como a gente deveria se enxergar, como que eles nos enxergam, né? E como que a gente vai se enxergar quando a gente voltar para esse lugar de onde a gente veio? A gente não sabe onde é esse lugar, né? Como que a gente vai se enxergar? Será que a gente vai se enxergar do mesmo jeito que a gente se enxerga aqui? Né? Não. A gente vai olhar e falar assim, nossa, quanta ilusão, né? Aquela Matrix nos trouxe, quantas limitações, né? Aquelas vozes na cabeça acabam trazendo, né? Que são as vozes da mente. Então, os véus de Maia, né? Quantos véus de ilusão mesmo que a gente tem aqui. Eu costumo falar, são as minhas 15 companheiras, né? São 15 vozes, cada uma com uma personalidade. E cada uma fala uma coisa. Eu não sei quem que é a chefe ainda. E assim, mas tudo isso para nos distrair de quem nós verdadeiramente somos, né? De todo esse poder que nós carregamos em nós. E para que a gente compre essas mentiras que são contadas sobre nós, sobre a nossa história, sobre certo e errado, sobre bom e mal, né? E sobre merecimento. E se tudo isso não importasse? Né? E se a gente pudesse criar uma realidade grandiosa independente disso? E se independente disso, a gente tem que evoluir nessas coisas, né? Que são, a gente está aqui para evoluir. A gente tem que entender isso. Isso aqui é uma escola de evolução, escola de sabedoria. A gente está aqui para evoluir. Mas que quando a gente cria a nossa realidade a partir da essência de nós, a gente vai aprender com mais leveza, mais amor, com mais facilidade, né? E não a partir das nossas limitações, porque quando a gente vai para a mente, a gente lida com as limitações, né? Que são essas várias vozes falando na nossa cabeça, as mentiras que nos contaram sobre nós e sobre o mundo, porque tudo é muito difícil, porque tudo é muito complicado, e aí a gente age acreditando nisso, e isso se torna verdadeiro, né? O nosso subconsciente cria a partir do que é real para a gente. Exato. E, aliás, esse livro é muito expansivo, né? Esse livro que a gente está lendo, ele é incrível. Venham fazer parte do Clube de Livro, ó. Vai mais uma semana aí de leitura. Tem aí os vídeos, tanto aqui no canal da Dulce, como lá no meu canal também. E fiquem à vontade para acompanhar com a gente, porque é muito rico mesmo. Então, pessoal, a gente quis trazer esse contraponto, né? Essa conversa, esse diálogo, esse ringue. O que você acha? Você acha? Você se reconhece? Você sabe quem você é? Você conhece a sua essência? Reconhece a sua essência? Você cria a partir da sua mente? Acha importante descobrir, identificar cada crença limitante? E se crença limitante não tivesse fim? Você destrói uma e nasce 3. Parece, né? E é assim, né? Igual bolinha de sabão.
Uhum. Então, o que vai nos libertar de verdade, eu queria que vocês ficassem só com esse final, né, com essa frase final. Vocês podem até não ter entendido nada dessa conversa louca nossa, né, essa filosofia de... Filosofia de comadres? Não, filosofia de gigantes, de essências, Gigante. de sóis. E quem diz que comadre não é gigante? De sol. Verdade, verdade. Ó, interessante ponto de vista. É porque quando a gente fala conversa de comadre, é aquela conversa de sem muita importância, né? Mas, assim, que fique a importância da gente olhar para dentro, sabe? Olhar não para quem você acha que você é, para quem te contaram que você é, para você olhar para você, para dentro de você, para você se conectar com a essência de você e não com quem te falaram que você é. Isso é mais importante do que você ganhar a maior fortuna em ouro. Porque se você se conectar com você, você é capaz de criar essa fortuna em ouro duplicadas vezes, né? Porque se você sabe quem você é, o poder que você carrega, se você reconhece-se, é igual o filme, né, O Rei Leão. Por mais que falavam para ele que ele não era um leão, né, e davam ali vermes para ele comer, para que ele não se reconhecesse como tal, ele tinha a essência de leão, ele tinha a essência de rei, ele tinha a essência dentro dele. E aí, de repente, ele precisou passar por várias situações para que ele entendesse quem ele era. Mas, assim, de verdade, a gente não precisa esperar isso tudo. A gente pode começar a olhar para dentro, perceber, né, se tá ruim. Se tá ruim, é porque tem coisa errada, né? Se tá ruim, se não tá gostoso, se não tá alegre, se não tá feliz a criação, é porque você está criando da forma errada a sua vida. Começa a olhar para dentro de você e se reconectar com a sua energia, com a energia de quem você verdadeiramente é. E aí sim você vai se enxergar. Quem viu aquela Matrix, o filme Matrix nova, né? Eu tive a oportunidade de ver agora no final de semana. Gente, que coisa impressionante. E assim, nesse filme, a pessoa ela se vê com uma fisionomia e as outras pessoas veem ela de outra forma. E é exatamente isso, a gente se enxerga de um jeito e as pessoas nos enxergam de outro. As pessoas nos enxergam de uma forma diferente. Então, como seria a gente se reconhecer? Saber quem nós somos e começar a criar a nossa vida a partir daí, a partir disso, do que nós sabemos, porque a gente traz esse saber inato, né, em nós. E existem técnicas. A meditação é a que mais vai nos levar, né, vai nos levar a essa verdade, né? E aí eu concordo com a Cristina que você meditar não é uma coisa que você vai começar agora e já vai fazer a conexão, né? Existe o tempo de maturação, de você, né, de você aprender a quietar o corpo, de você aprender a quietar a mente, para aí sim você fazer essa reconexão. Mas existem outras maneiras também, né? E que não invalidam e que não tiram a necessidade da meditação. A meditação ela é muito válida e necessária, eu diria. Mas que podem começar já a te trazer essa essência à tona, né? Você começar a fazer, então você pode começar a se enxergar como um sol que está dentro de você, que está dentro do seu corpo, mas não limitado ao corpo, né? Você pode começar
a imaginar você expandindo para além do seu corpo, né? E essa luz que é um sol, né? Que é essa luz imensa, essa essência divina, que traz em si todo o amor latente, que traz em si tudo que é bom e em essência, né? E que a gente está aqui para aprender a usar isso, a desenvolver isso. Então, quando você começa a fazer esse exercício de se imaginar como um sol, de se imaginar como o seu arquétipo, né? E aí tem aqui no canal o vídeo sobre arquétipo, para você poder começar a entender, né, o que é um arquétipo. Você pode começar a se imaginar como uma bola de energia, né, que desce do céu, que desce, né, do mais alto para o seu corpo. Mas, de fato, essa essência, ela está em você, ela está conectada a você. Ela não é o seu corpo, não está exatamente nas dimensões do seu corpo, mas ela tem uma ligação com essa pequena sementinha, né, que está aqui, que a gente chama de ego, né? Então, tudo que a gente sabe de nós, o nome, sabe, nome, profissão, essas coisas, é o nosso ego. Então, mas isso tudo é um personagem da nossa essência, para a gente aprender um pouquinho, para a gente ter essa experiência aqui terrestre e evoluir, aprender, evoluir sempre. Sim. E é claro que essa nossa conversa, né, é só o começo de outras conversas. Eu queria muito que vocês deixassem perguntas, dúvidas, pode deixar crítica, mas seja muito amoroso. Não precisa ser amoroso, não. Deixa a crítica do fundo do coração, porque é normal e a gente aceita. Como assim, amiga? Bora lá. Estou brincando, gente, é brincadeira. Me critiquem, me julguem. Critiquem. Joga pedra de mim. Ai, mas a verdade é uma só, Dulce. Você deu uma luz gigante, entende? E pode chover paralelepípedo. Nada vai te parar. Nada vai me parar. Nada. Eu sei quem eu sou, sabe? Você é Deus, é o universo expansão, é o universo consciência, acabou. E assim, o dia que eu tive, sabe, essa percepção da essência, essa noção da essência, é claro que a gente já vem olhando para isso há muito tempo, né? A gente já vem se reconhecendo, a gente já vem trabalhando essa questão, mas o dia que você tiver essa visão de quem você é, olha, aí você vai se sentir o próprio universo. Isso eu te garanto. E assim, e eu te garanto que não é demorado, não é, sabe? E essa técnica da visualização, ela é muito interessante, porque ela te traz emoção, ela te traz um poder muito incrível. E é claro que você associado à meditação, isso intensifica um deusilhão, né? E, então, gente, usa e abusa dessa técnica, sabe? Faz muitas vezes, faça perguntas para sua essência. Outra coisa que eu vou trazer no próximo vídeo, para você fazer perguntas à sua essência, para que você tenha respostas a partir da sua emoção. É muito interessante, muito rápido, é assim. É muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa louca conversa. Gratidão, Dulce, pelo convite. Gratidão por estar aqui. Gratidão à sua audiência também. Obrigadão. Obrigada a você, Cris, pelo seu tempo, pela sua paciência e por estar comigo nas minhas loucuras. Tamo junto, irmã. Tamo junta. Um beijo. Beijo para todos.